paz, queridos e queridas, mais uma vez estamos juntos aqui, hoje para conversar um pouco sobre a lição 12 dos jovens do terceiro trimestre, e o tema é Milagres no Nosso Tempo. E o texto de referência, ele se encontra em Lucas, capítulo 1, 26, 27, versículo 29, 31, 34, 35, 37 e 38. Esse texto fala sobre o nascimento de Jesus. Então nós vamos ver ali um milagre acontecendo, uma mulher virgem concebendo uma criança sem nenhum tipo de relacionamento ou contato sexual. E tem um texto que eu acho interessante a gente ler, que diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8. Quando nós falamos de milagre, nós estamos falando de algo que é sobrenatural. Algo que na maioria das vezes você não tem uma explicação humana, ou seja, não é possível. Seria uma impossibilidade e aquela impossibilidade se concretizou em algo real. E aí os homens atribuem a esse fato, a esse ato, o nome de milagre. Então todo mundo entende quando fala que foi um milagre, é algo sobrenatural. Ultimamente essa expressão ela está sendo meio que banalizada. A gente tem visto milagre, aquele jogador fez um milagre, fez um lance espetacular, aquele corredor fez um milagre, conseguiu um tempo. Então essa expressão, na verdade, hoje é uma expressão até usada na mídia, até usada pelo marketing, não para falar de algo sobrenatural, de algo impossível, mas de algo grandioso. A palavra milagre vem do latim e ela quer dizer maravilhado, ou alguma coisa que você fica maravilhado, abismado com isso. Mas o importante é a gente entender o conceito de milagre, principalmente quando a Bíblia fala sobre milagre, e qual o impacto do milagre na Bíblia, qual o impacto desses milagres na antiguidade e qual o impacto deste milagre hoje. Muitas das vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós nos deparamos com realidades, com fatos, com relatos que são quase que arrepiantes. E no dia a dia hoje, na nossa vida moderna, a gente não vê esses mesmos relatos sobrenaturais acontecendo. Então fica aquela sensação, peraí, isso aí era coisa que aconteceu ou na antiguidade, ou talvez coisas que não aconteceram, coisas que foram inventadas para justificar alguma coisa, e na realidade a vida ela é simples, ela é natural e não existe nada de sobrenatural. Então, a ciência ela busca muitas das vezes justificar alguns fatos. O homem, por sua natureza, ele é um ser que ele precisa do concreto para ele poder crer em alguma coisa. Ele precisa do fato, ele precisa da justificativa. Por isso a ciência. A ciência é uma metodologia que busca comprovar ou sistematizar fatos de uma forma estruturada para que você possa repetir de forma processual. Se você não consegue fazer isso de forma processual, repetida, estabelecida, a ciência vai te dizer que é algo que é fruto do acaso, pode ter ocorrido. Então, nós precisamos entender que hoje, quando nós falamos de milagre, nos dias de hoje, os seres humanos estão ainda mais incrédulos do que já acontecia na antiguidade. Por isso esse texto de Hebreus fala que Jesus era o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Então, o mesmo Deus que realizou milagres no passado, realiza milagres hoje e vai continuar realizando milagres no futuro. Para eu falar um pouco de milagre, antes de eu falar um pouco sobre o milagre, e a nossa ideia, e você já conhece, já nos acompanha aqui, é trazer subsídios para você poder estruturar melhor uma aula. A gente não está aqui com a intenção de dar a aula, mas fazer você refletir para você achar o seu caminho. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos dias de hoje, quando a gente fala de milagre, quando a gente fala de coisas sobrenaturais, quando a gente fala da ciência estabelecendo processos, a gente tem que entender qual é o propósito do milagre. Todos os milagres relatados na Bíblia, eles têm um propósito em si mesmo. Então, sempre que o sobrenatural se manifesta, sempre que Deus realiza um milagre, ele tem um propósito.
Procure observar isso. Qual é o propósito deste ato sobrenatural? Se não houvesse um propósito, ele não seria realizado, porque aí não seria milagre, seria capricho. Seria Deus tentando, vou usar essa expressão, convencer os homens ou impor aos homens que se submetessem a Ele, por Ele conseguir realizar coisas que o homem não faz. Vou dar um exemplo bem simples. É como um pai que tem dinheiro e chega num shopping com uma criança, numa venda, num mercadinho, enfim, e a criança está ali desesperada querendo um doce, uma bala, um presente, ela não tem como ter acesso, ela não tem dinheiro, e aí ela vira para o pai e fala: pai, compra para mim, me dá um doce, me dá... E aí o pai vira e fala assim: olha, eu até compro, eu até te dou, mas você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que fazer aquilo outro. Então, seria uma ferramenta, um mecanismo, como diz na lição, né, de escravizar alguém, de obrigar alguém a se submeter, porque ela não teria acesso àquilo que ela tanto deseja se não fosse por aquele mecanismo. Então você não vai ver Deus realizando milagres para impor a vontade dele sobre os homens, para condicionar em troca de alguma coisa. O milagre ele acontece muitas das vezes em favor dos homens e muitas das vezes, na maioria delas, com um propósito maior ainda do que simplesmente a necessidade individual ou a vaidade de uma pessoa que pede algo sobrenatural. A gente vai ver isso durante a aula. Mas falando um pouquinho de milagre, falando um pouquinho de modernidade, que a gente fala de milagre e modernidade, a gente contrapõe com a ciência. Quando a gente ouve Einstein e as suas teorias, você fala da teoria da relatividade, você vê Einstein estabelecendo a questão do espaço e do tempo, de viagem no tempo, velocidade da luz, possibilidade de você ir para o passado, para o futuro, na teoria. Ele fala de realidades paralelas, de mundos paralelos, aonde se o homem conseguisse determinada velocidade, ele poderia se deslocar para outras realidades, buracos negros, aonde o homem conseguiria talvez viajar pelo espaço e se teletransportar para um espaço fora desse espaço. Então é muito curioso, porque na antiguidade, se a gente falasse sobre esse tema, as pessoas iam achar que isso era algo estúpido, sem sentido, que não tinha o menor propósito de se estabelecer. Conforme as pessoas foram conhecendo, estudando, tendo acesso a ferramentas para medir coisas que estão à nossa volta e nós não tínhamos acesso antes, essas teorias estão cada vez mais concretas na mente do homem. Ou seja, aquilo que antes era visto como impossibilidade no passado, aquilo que era visto como teoria há alguns anos, hoje já é visto como um fato, ainda intangível. A gente ainda não consegue chegar, mas todo mundo já crê, tem certeza que existe essa possibilidade, ela é real. Eu não consigo chegar até lá, mas que a ciência poderia no futuro me levar até lá. Então, quando a gente olha para aquilo que a ciência tenta desesperadamente justificar através de possibilidades, nós vemos a Bíblia lá, 7.000 anos, relatando esses mesmos fatos como algo sobrenatural. Então, é muito curioso, existe uma linha muito tênue, muito suave entre o milagre, entre o sobrenatural e entre a necessidade da ciência comprovar isso de uma forma diferente. Só para ilustrar, você já deve ter visto, ou pelo menos você tem acesso, hoje nós temos, além da televisão comum, nós temos canais de assinatura, onde você tem acesso a outras mídias. Então, tem um canal que se chama History Channel, e ali existe um programa chamado Alienígenas do Passado, onde você vai ver que eles investem milhões, existem cientistas, e eles buscam comprovar, através da ciência, que aquilo que era inexplicado há 7, 8, 10 mil anos atrás, aqueles milagres, coisas sobrenaturais que aconteceram, na verdade, hoje, à luz da ciência, já se consegue dizer que é possível, porém não é de uma intervenção divina, mas de seres de outro planeta, de uma outra raça, enfim. Então parece meio esdrúxulo eu falando isso. Quando você assiste o programa, você vê que existe uma preocupação de documentar aquilo que se estão dizendo desesperadamente para poder mostrar para o homem, peraí, olha, não tem como a gente negar o milagre. Não tem como a gente negar o sobrenatural, não tem como a gente negar a intervenção divina.
mas não é bem a intervenção divina, pode ser a intervenção de outras coisas, de outros seres, enfim. Então, se o milagre, que é isso que nós vamos falar, não fosse real, não fosse concreto, se fosse história da carochinha, algo inventado, pense comigo, por que a preocupação desesperada de dar uma nova origem ou dar uma nova fonte àquilo que a Bíblia relata como milagre? Então, muitos dos fatos que a Bíblia relatou como milagre, hoje a ciência já consegue vislumbrar como possibilidades de coisas que existiram. Um exemplo simples seria a própria Arca de Noé e a inundação que ocorreu em toda a terra. Como assim? Casais de animais que vieram pela sua vontade, entraram numa grande arca, que ficaram ali, até que recentemente em algumas escavações encontraram-se aquilo que se pode estabelecer como restos da Arca de Noé nas montanhas de Ararat. Então, se aquela arca existiu, se tem restos dela lá, se tem algum vestígio, peraí, por que a história relacionada a essa mesma arca não é verdadeira? Não sei se você está entendendo exatamente aquilo que eu quero te dizer. Então, a Bíblia, ela traz informações sobrenaturais, que depois, com o passar do tempo, a ciência pôde perceber que algumas das informações que a Bíblia relata com relação a fatos naturais e históricos são reais. Então, se ela é uma fonte verdadeira para a história que ela relata, por que ela não é uma fonte verdadeira para o sobrenatural que ela também relata? Então, se esta fonte verte água boa, quando a gente fala de história, hoje já se comprovou a existência do rei Davi, a existência de Moisés, a própria existência física e terrena de Cristo. Então, a Bíblia está dizendo que eles existiram, que eles passaram por aqui, eles foram reais. Então, por que os atos atribuídos a eles, de forma miraculosa ou sobrenatural, não são reais? Então, existe sim um empenho maligno, um empenho daquele que governa esse mundo em tentar confundir a mente dos homens. Lá em Daniel, no seu capítulo de número 11, nós vamos ver aqui o versículo de número 4, diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. E nós estamos vivendo isso. Então, se você pegar nos últimos 20 anos do surgimento do celular, comercialmente falando, 25 anos talvez, do surgimento do celular, aqui no Brasil, quem viveu aquela época lembra dos Motorolas, ou se chamavam de os tijorolas, era um telefone que era desse tamanho mais ou menos. Para aquilo que você tem hoje, em relação à telefonia, é um salto absurdo, num período curtíssimo de menos de 30 anos. E se a gente aplicar em todas as outras áreas da ciência, medicina, armamento, enfim, a gente viu nos últimos 30, 40 anos um avanço absurdo da tecnologia e coisas impossíveis se tornando possíveis e plausíveis, como por exemplo esse vídeo que nós estamos fazendo agora. Se você imaginar nessa possibilidade ou nessa periodicidade há 20, 30 anos atrás, era praticamente impossível. Então, nós precisamos entender que a ciência se multiplicou e a ciência busca reproduzir, ou através da tecnologia, reproduzir coisas sobrenaturais que Deus deu para a natureza humana, deu para o homem, como sinal da sua graça e da sua misericórdia. Então, toda vez, por exemplo, que nós vemos o sobrenatural acontecendo, que nós vemos uma cura acontecendo, ou que nós vemos uma intervenção de Deus acontecendo, nós não vemos Deus, por exemplo, rompendo uma ordem natural. Nós vemos Deus interferindo momentaneamente naquela ordem natural e depois que essa intervenção acaba, aquela ordem natural continua. Achei interessante o que o autor coloca aqui. Ele fala que a interseção do sobrenatural com o natural, lembra do conjuntinho de colégio? Você tem o conjunto A, o conjunto B, e aí você tem ali a interseção. Então essa interseção do sobrenatural com o natural é o que nós podemos entender como o milagre, ou seja, o sobrenatural invadiu o natural por um período de tempo, como uma água que enche um copo,
depois aquela água é esvaziada e o copo permanece ali. Então nós vamos ver o milagre, o sobrenatural, como uma invasão, como uma intervenção divina por um período de tempo. Então você vê o povo saindo do Egito e eles chegam diante do Mar Vermelho. E aí Deus orienta Moisés que toque no mar, o mar se abre, o povo passa, sobrenatural, o milagre está acontecendo. Depois que o povo passa, o mar se fecha, o sobrenatural saiu, aquela invasão ou aquela interferência acabou e aquele mar continuou sendo o mesmo mar invariavelmente. E quantos Jesus ressuscitou dos mortos? O próprio Lázaro e tantos outros que a Bíblia relata, que voltaram à vida 10, 20, 30, 40 anos a mais, não sei, e depois o que aconteceu com ele? Experimentaram a morte natural e seguiu-se a vida. Então, o sobrenatural ou o milagre que nós entendemos hoje, ele acontece como uma invasão, como uma intervenção divina em um momento específico, com um propósito específico. E normalmente esse propósito é mostrar ao homem a misericórdia, o amor e a possibilidade vinda de Deus de que aquilo que era praticamente o fim ou a destruição ser transformado em um novo começo. É assim que a gente vê Deus agindo na história da humanidade em vários momentos. Tem uma reflexão que eu quero compartilhar com você que diz o seguinte: será que para Deus existe diferença entre coisas naturais e sobrenaturais? Ponto importante, na ótica humana é possível distinguir entre natural e sobrenatural, mas para o Senhor todos os fenômenos são naturais. Por isso, tudo é possível para Ele, conforme Lucas 1:37. Então, Deus não está preso no nosso plano. Deus ele é muito maior do que tudo. Então, da perspectiva de Deus, tudo é natural, tudo é possível. Então, Ele interfere em momentos específicos, com objetivos específicos. A maioria dos milagres da antiguidade, relatados na Bíblia, ou seja, em relação ao povo judeu, a gente está falando dos descendentes de Abraão ali, que depois se estabelece como povo judeu, aqueles milagres acontecem para preservar uma nação, para preservar um povo e principalmente para permitir que o maior de todos os milagres acontecesse, que era o nascimento de Jesus. Porque através do nascimento de Jesus, a humanidade inteira seria remida do pecado. Então Satanás não atuou na vida de Jesus apenas nos 33 anos que ele atuou na terra, de maneira nenhuma. Desde quando a promessa foi feita lá no Gênesis, ele buscou impedir com que ela se cumprisse. E uma das formas era impedir que a descendência de Abraão se estabelecesse na terra. Então você vai ver Deus interferindo principalmente em favor do povo de Israel, não porque Israel era melhor do que qualquer outra nação, não porque Deus gosta desse e não gosta daquele, porque havia um propósito. Jesus iria nascer da descendência de Abraão e através do seu nascimento resgatar toda a humanidade. Então o maior de todos os milagres acontece no nascimento de Jesus. Então quando nós vemos Jesus nascendo e ele nasce de uma forma única, ele está marcando, olha, existe uma diferença. Você não vai ver nenhum outro grande nome da antiguidade atribuir a si mesmo a divindade, como Jesus fez. Então ele disse que era Deus e ele foi perseguido e foi morto por essa afirmação. Ele não disse que era um enviado de Deus, mas ele disse que era Deus. E a Bíblia vai mostrar, e é interessante que Lucas, que é médico, relata esse nascimento de uma forma detalhada, dizendo que o Espírito de Deus veio sobre Maria e ela concebeu sem ter conhecido um homem, sexualmente falando. Então, poxa vida, uma virgem engravidar é impossível, é um milagre, é sobrenatural. Mas isso pode ser inventado, né? Pode ser história da carochinha. Espera aí, agora vamos falar de ciência. Hoje, século 21, é possível uma virgem engravidar sem relação sexual? Resposta, sim. Como? Inseminação artificial. Então, se uma mulher virgem for a um hospital e fizerem uma inseminação artificial através da vitrificação, da inseminação in vitro, você ter ali um óvulo fecundado e for colocado no útero daquela mulher, ela vai engravidar, vai gerar e vai parir sem ter tido uma relação sexual.
Agora tenta imaginar, é meio louco que eu vou te falar, mas tenta imaginar, Jesus, ele vem como sendo a primeira inseminação artificial da história. Maria foi a primeira barriga de aluguel. A Bíblia diz que ele se esvaziou, João fala que ele se esvaziou da sua magnitude e plenitude, esvaziou até assumir a forma de servo, ou seja, um embrião fecundado. E aí o Espírito Santo, ele vem e coloca esse embrião no ventre de Maria. A Bíblia diz que o Espírito cobriu Maria, coloca aquele embrião no ventre de Maria e Jesus cresce e nasce. Não com as características físicas da mãe, física, que seria Maria, ou com as características físicas do pai, que seria José, mas com as características físicas dele mesmo, porque ele já era pré-existente, ele é Deus. Então aquilo que a Bíblia diz que é um milagre, e é um milagre porque não foi através de um ato da medicina, nem existia essa possibilidade naquela época, nós vamos ver que hoje a medicina consegue imitar aquilo que Deus fez. Então, se por exemplo, um homem negro, vou usar isso como um exemplo, um homem negro, ele tem uma esposa que seja índia e eles não podem gerar filhos, e eles fazem a fertilização in vitro e colocam esse embrião no ventre, por exemplo, de uma mulher austríaca, a criança não vai nascer com as características físicas da mãe, ela vai nascer com as características físicas do seu pai e sua mãe biológica, não daquela que a gerou. Então, quando a Bíblia fala que Jesus nasceu de uma virgem, que ela concebeu, foi o maior de todos os milagres, porque não havia possibilidade científica e médica para que aquilo acontecesse. E a ciência hoje já imita, já busca através de mecanismos fazer com que aquilo que era impossível aos olhos humanos, na verdade hoje seja algo natural. Então, nós precisamos entender que o sobrenatural, o milagre de Deus, ele tinha um propósito, relatado na Bíblia na Antiguidade, fazer com que os homens recebessem Jesus como Salvador, que Ele mesmo, Deus, viesse à terra e morresse em favor dos homens. E Jesus disse, pastor, que os milagres seguiriam os que creram. Qual o propósito, então, dos milagres hoje em dia? Você vai ver os milagres como sinais da manifestação do poder, do amor e da misericórdia desse mesmo Deus em favor da humanidade. Nunca como meio de escravizar a humanidade. Tem uma frase interessante, Dostoiévski escreveu que Jesus, dia antes da crucificação, não fez milagre porque não queria escravizar os homens. Ou seja, sempre que Jesus chegava, trazia uma multidão para que ele curasse, para que ele fizesse milagre. Você vai ver que em alguns momentos Jesus cura, faz o milagre pela misericórdia, mas ele diz à pessoa que recebeu o milagre, não divulgue, não fale, ou seja, ele não quer usar aquilo para ele como um único meio das pessoas o seguirem. Quando a multidão recebe a primeira multiplicação dos pães e eles vêm a segunda vez, eles vêm com fome, eles não vêm para ouvir a Jesus, eles vêm para receber a multiplicação, eles vêm para comer de novo. Jesus despede aquela multidão daquela vez sem alimento, porque o propósito deles não era de o adorar, de o conhecer e de o servir. Então nós vamos ver os milagres acontecendo hoje ainda, mas com um propósito diferente. Nós vamos ver o milagre acontecendo principalmente em situações de carência extrema, de impossibilidade absurda, para que Deus possa mostrar àquelas pessoas que Ele ainda é o mesmo Deus misericordioso, amoroso e que tem um propósito de transformação naquelas vidas. Então não é que hoje os milagres acontecem de uma forma diferente ou numa menor escala, porque hoje, através da multiplicação da informação, através da multiplicação do conhecimento, as pessoas conseguem ter acesso à verdade que era revelada lá na Bíblia de uma forma muito mais clara e direta hoje do que, por exemplo, na época de Paulo. Que Paulo, para que uma mensagem chegasse a uma cidade, ele precisava ou ir fisicamente até lá, ou escrever uma carta, e aquela carta iria, através de mensageiro, levar meses para que chegasse, para que fosse lida, para que fosse interpretada, para que fosse entendida. Essa carta voltava com questionamentos, Paulo respondia. Então, o sobrenatural que ocorria naquele meio era uma forma de sinalizar às pessoas que recebiam aquela carta que aquilo que estava sendo dito era real. Hoje, nós vemos, por exemplo, no Brasil, quase 50 milhões de evangélicos. Se nós pegarmos pelo mundo afora, esse número é absurdo.
E nós vemos hoje uma igreja, e aí o milagre não acontece por nossa culpa, muito mais acomodada e conformada com as ferramentas humanas para satisfazerem as nossas necessidades, do que uma busca verdadeira da intervenção divina. E olha agora, não para atender às minhas necessidades, mas nós temos que buscar a intervenção divina para atender a necessidade dos outros. Então, nessa semana, nesse contexto histórico em que nós estamos vivendo, nós temos ouvido o desespero nos Estados Unidos, do furacão que está chegando, o terremoto no México. Agora me pergunte se as pessoas que estão naquelas regiões que estão sendo afetadas, se elas não estão orando, se elas não estão clamando, se elas não estão pedindo para que o furacão mude de direção, para que o furacão perca sua força, e se isso acontece, vai ser um milagre ou não vai ser um milagre? Ou simplesmente foi uma força da natureza porque o vento mudou? Então hoje o homem, ele tem para si mesmo a preferência de justificar a intervenção do sobrenatural através da ciência. Como eu já disse, existe uma sistematização desesperada em comprovar tudo que é sobrenatural em ciência, do que crer que realmente aquilo que acontece é sobrenatural. Sabe por quê? Quando eu creio no sobrenatural, eu creio no Deus do sobrenatural. E eu creio que eu não sou o Senhor da minha vida, que eu não tenho direito ou poder de fazer o que eu quero da minha vida, sem dar satisfação a ninguém. Eu percebo que existe alguém maior do que eu. E esse alguém maior do que eu tem uma vontade melhor, tem um caminho melhor. E talvez eu precise abrir mão de valores meus, das minhas vaidades, para poder estar em comunhão com Ele. Então, para não abrir mão do meu querer, de uma forma egoísta, eu prefiro não crer, eu prefiro não enxergar, eu prefiro não entender o sobrenatural. Então, o milagre é aquilo que maravilha alguém, é aquilo que cria a surpresa da intervenção divina. E encerrando o nosso bate-papo hoje, o nosso dia a dia, a nossa conversa do dia a dia, tem um versículo que é muito interessante, que diz assim: o justo viverá da fé. Como eu disse, o milagre é quando o divino toca o humano. E no momento dessa intervenção, dessa intercessão, no momento que o sobrenatural invade o natural, o milagre acontece. Agora, para eu viver o milagre, eu preciso crer que essa intervenção é real. Hoje é muito mais fácil as pessoas crerem em curas espirituais através de ação de espíritos, através de ação de seres sobrenaturais, de abduções ou, sei lá, tecnologia extraterrestre. É mais fácil as pessoas atribuírem o sobrenatural a coisas humanas ou coisas criadas do que admitir a presença única e verdadeira de um Deus que é amoroso, misericordioso e que é maior do que tudo que existe. Então a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Então, para que o milagre seja real na minha vida, para que ele seja constante no meu dia a dia, eu preciso colocar a minha fé em Deus, eu preciso colocar a minha vida em concordância com Deus. Saber que eu sou um instrumento da vontade de Deus na terra para abençoar e beneficiar ao próximo. É muito interessante, no final do ano, a gente vê pessoas se comovendo com a situação de crianças que passam necessidade. Você vai ver grupo de pessoas se unindo para poder levar um presente, fazer um Natal, fazer uma caridade. Então o ser humano, quando ele se sente tocado pela necessidade do outro, ele se mobiliza, ele faz campanha para poder ir lá e dar um Natal melhor para uma criança. Então ele, ser humano, quando está fazendo isso, ele experimenta a maior de todas as satisfações, que é ver o sorriso no rosto de uma criança. Para aquela criança que recebeu aquele presente no final do ano, onde ela não tinha a menor esperança, daqui a pouco aparece um caminhão na sua rua, alguém vestido de Papai Noel, entregando presentes para ela. Aquela criança, ela está recebendo o quê? Não um presente, ela está recebendo um milagre. Ela está recebendo um símbolo de amor que alguém entregou para ela. Lá na mente dela aquilo faz um sentido. Espera aí, eu não sou tão insignificante assim. Eu tenho valor para alguém. Alguém se preocupou em vir aqui e atender uma necessidade minha. Um milagre aconteceu e um sonho meu se realizou. A pessoa que está ali fazendo essa boa ação, se você já teve a oportunidade de vivenciar isso,
ela sente dentro dela uma emoção, uma alegria, algo que ela não consegue explicar de onde vem. E eu tenho certeza que nada se compara nessa terra, nem bebida, nem droga, nada se compara à satisfação que aquela pessoa sente em poder fazer o bem para o outro. Mas o homem se preserva a uma partícula do seu tempo. Depois que aquele tempo, aquele momento, aquela semana vai embora, a vida volta à sua normalidade e nós voltamos a pensar em nós mesmos. Imagina você colocando a sua vida em concordância com Deus e você podendo ser esse instrumento do sobrenatural, do milagre, podendo que a tua vida seja meio para que milagres diários e rotineiros aconteçam na vida de outras pessoas através de você. Então, reflita sobre isso. Deus, ele continua o mesmo. Os milagres da antiguidade continuam os mesmos, são possíveis, são reais. Eles dependem de um propósito de Deus, não para atender a minha vontade, não para atender a minha necessidade, ou não para criar uma relação de escravidão entre o homem e Deus, de dependência, mas uma relação de misericórdia, de amor e de oportunidade para aqueles que recebem. Se você crer dessa maneira, pode ter certeza que o milagre vai ser cada vez mais contínuo e verdadeiro na sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente se vê por aí. Fica na paz.